Estamos de volta ao programa Nisto Cremos, as grandes verdades da Bíblia. O tema de hoje é o número 15 da nossa série sobre o batismo. E eu quero começar lendo um texto contundente da Palavra de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 16, uma declaração feita por Jesus, versos 15 e 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. É por isso que o batismo cristão é considerado a porta de entrada para a igreja. É uma ordenança que tem a sua origem nos ensinos do Novo Testamento, com referências encontradas em várias passagens. Nós vamos analisar em nosso estudo a terminologia usada para o batismo no Novo Testamento, o batismo de Jesus, o significado do batismo cristão, qual a idade recomendada para o batismo. Veremos ainda o batismo como rito de admissão à igreja e, finalmente, uma questão polêmica do rebatismo. Vamos então seguir atentos no estudo de hoje. Nós vamos começar analisando a terminologia usada para batismo. Qual é a palavra grega do Novo Testamento que é traduzida para batismo? E essa compreensão vai nos ajudar a entender o significado do batismo. Vejamos aí. A palavra batizar e batismo vem da raiz grega baptizo, que significa imergir. Veja, a raiz baptizo é usada mais de 60 vezes para designar o batismo de pessoas por imersão para o arrependimento. O uso da palavra no Novo Testamento. 3 vezes esse termo se aplica à lavagem cerimonial judaica. 5 vezes se refere ao batismo do Espírito Santo, sem conotação de imersão física. 1 vez é usada em sentido figurado, no sentido de suportar, sofrer. E mais de 60 vezes essa palavra é usada para designar o batismo de pessoas por imersão. Assim, em tudo que vemos sobre o assunto na Bíblia, é incabível pensar no batismo bíblico que não seja por imersão total na água. Vamos ver o significado desse texto que está no livro de Romanos. O apóstolo Paulo diz o seguinte: Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Romanos, capítulo 6, versos 3 a 5. Veja qual é a figura, a semelhança. Jesus morreu, foi sepultado, depois ele ressuscitou, saiu da sepultura. O batismo cristão faz esse simbolismo. A pessoa é simbolicamente sepultada em Cristo, por isso que isso precisa ser cumprido através da imersão completa na água, depois ressuscitada para uma nova vida em Cristo. Deu para entender? Vamos agora analisar um pouquinho sobre o batismo de Jesus. Esse evento extraordinário, o batismo do Filho de Deus, está relatado nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas, os chamados evangelhos sinóticos, mencionam 3 incidentes no texto. Os céus se abriram, Jesus viu o Espírito Santo descendo como pomba e uma voz que foi ouvida do céu dizendo: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Qual o significado do batismo de Jesus? Nenhum escritor do Novo Testamento vincula diretamente o batismo de Jesus ao batismo cristão, ao batismo dos cristãos. O de Jesus foi diferente em alguns aspectos e foi semelhante em outros. A grande semelhança é que o batismo de Jesus, a semelhança do batismo cristão prescrito na Bíblia, foi também por imersão. Jesus foi imerso nas águas do Rio Jordão. Agora podemos ver
pelo menos duas diferenças. A primeira é que ele, Jesus, foi batizado como o Messias prometido. E os cristãos não são batizados com essa conotação. O batismo de Jesus foi predito profeticamente como o cumprimento da promessa da vinda do Messias, o ungido. E no batismo ele cumpre essa profecia que o apresenta como o ungido, salvador da humanidade. A outra diferença entre o batismo de Cristo e o batismo dos cristãos é que o dele, de Jesus, não teve nenhuma relação com arrependimento e confissão de pecados. Por quê? Porque Jesus não tinha pecado. Portanto, o seu batismo não teve esse significado. E qual é, então, o significado do batismo cristão? A comissão missionária dada por Jesus aos seus discípulos é fundamental para nós compreendermos o significado do batismo cristão. Vejamos essa comissão como está no Evangelho de São Mateus, capítulo 28. O significado do batismo, em primeiro lugar, é uma evidência pública do discipulado. O texto diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então vejam, eles seriam orientados na palavra e iam sendo batizados. Na medida que eles conheciam o Evangelho, assumindo um compromisso com o Evangelho, eles eram batizados publicamente. Por isso, em primeiro lugar, o primeiro significado do batismo é que ele é uma evidência pública do discipulado, da aceitação das verdades do Evangelho. E olha, a menos que a pessoa esteja de fato comprometida pelo poder de Deus, se afastar do mundo e estar em comunhão com Deus, essa pessoa não deveria ser batizada. Vejamos agora o segundo significado do batismo: prova de fé nos ensinos e na pessoa de Cristo. Vejam as palavras que eu li no comecinho do nosso estudo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Então, o batismo é uma prova de fé, quem crê e for batizado. Fé nos ensinos e na pessoa de Cristo. Terceiro significado do batismo cristão: ele representa a purificação dos pecados. Vejam as palavras descritas em Atos 22:16. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Então veja que o batismo representa essa purificação dos pecados. Ainda um outro significado do batismo cristão: ele significa morte para o pecado e uma nova vida com Deus. Vejam o texto de Romanos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então o batismo tem esse significado importantíssimo, né? A morte para o pecado e uma nova vida com Deus. O batismo não é uma experiência que deve vir como resultado simplesmente de uma emoção de momento. Não. Tem que haver uma transformação profunda, e essa transformação Deus oferece. Esses são os significados básicos do batismo por imersão, o batismo cristão no Novo Testamento. Agora uma pergunta importante que precisa ser respondida, porque diz respeito ao contexto religioso em que vivemos. Qual a idade certa para o batismo? Existe no cristianismo uma forte tradição de se batizar crianças recém-nascidas. O principal argumento bíblico em favor dessa prática são algumas declarações de Paulo e de Lucas. Vamos analisá-las. Vejam o que dizem esses textos. Aí estão 3 textos. Em resumo, apenas uma declaração de cada um deles. Lídia, depois de ser batizada,
ela e toda a sua casa. Atos 16, 15. Atos 11, 14. Serás salvo, tu e toda a tua casa. 1 Coríntios 1, 16. Batizei também a casa de Estéfanas. O que significam esses textos? A ideia aqui, que alguns têm, é que nesses casos, quando se refere à casa, batizou a pessoa e toda a sua casa, essa expressão naturalmente inclui as crianças também. Então, alguns querem concluir que a Bíblia apoia o batismo de crianças. Mas num exame mais detido, mais atencioso, os argumentos a favor do batismo infantil, com base nesses textos, na verdade se fundamentam no silêncio. São expressões que foram usadas, mas nós não podemos concluir necessariamente que esses batismos estavam envolvendo também as crianças recém-nascidas nessas casas. Há um silêncio quanto a isso. Essas casas seriam provavelmente constituídas pelos empregados e possivelmente os filhos mais velhos. Falta uma base bíblica para a prática do batismo infantil, uma declaração clara, explícita. A expressão pode ser simplesmente uma expressão genérica. Havia naturalmente crianças de todas as idades na igreja primitiva. A igreja tinha um especial interesse pelas crianças, porque Jesus as havia considerado muito preciosas aos olhos de Deus. Mas o Novo Testamento jamais menciona o batismo de crianças recém-nascidas. O batismo infantil só começou a ser praticado em tempos pós-apostólicos, não havendo nenhuma evidência concreta de que isso tenha sido praticado antes do final do segundo século. Por que não podemos adotar a prática de batizar crianças recém-nascidas? Porque a Bíblia estabelece algumas condições prévias para que uma pessoa seja batizada. Vejamos algumas delas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. O que é que esse texto está dizendo? Vejam bem, quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava, pessoas que já tinham idade suficiente para serem evangelizadas, para compreenderem a mensagem do Evangelho. O próprio Simão abraçou a fé, uma pessoa que já tinha idade suficiente para entender e abraçar a fé, e assim iam sendo batizadas. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhes a Jesus. Isso aqui denota claramente que se tratava de pessoas que tinham, no mínimo, uma idade de plena consciência e capacidade de compreensão, né? Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Você vai encontrar essas passagens no capítulo 8 de Atos. São condições prévias para que uma pessoa possa ser batizada. Veja o que diz aí Atos 16, 30 a 33. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Mais uma vez aqui nós vemos que se trata de pessoas que tinham idade e compreensão, né, capacidade de compreensão da mensagem do Evangelho. Inclusive quando se refere a todos os de sua casa, porque diz, e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Não há aqui nenhuma brecha para imaginarmos que uma criança recém-nascida que porventura estivesse na casa, estivesse também recebendo a mensagem, compreendido, demonstrado fé e finalmente batizada, né? Mais um texto ainda diz o seguinte, o texto de São Marcos, que já lemos mais de uma vez: quem crê e for batizado será salvo. É isso que Jesus está dizendo. Quem crê e for batizado será salvo. O que é necessário, basicamente, antes do batismo? Crer. Então, esses textos deixam claro que a Bíblia, o Novo Testamento, não dá nenhum apoio para a prática tradicional de se batizar crianças recém-nascidas. Muito bem. O nosso próximo tópico agora sobre a questão do batismo
trata sobre o batismo como um rito de admissão à igreja. Vejam o que diz esse texto. Atos capítulo 2. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, etc, etc. Então as pessoas eram batizadas e com isso se dizia que elas eram acrescentadas à igreja. Como é que Deus acrescentava os que iam sendo salvos ao corpo da igreja? Exatamente através do batismo. Assim, os membros da igreja em crescimento recebiam esse status de membro do corpo de Cristo através do batismo. Uma outra discussão bastante pertinente que precisa ser tratada aqui é a questão do rebatismo, ou seja, uma pessoa querer se batizar mais de uma vez. O que dizer de uma pessoa que já foi batizada por imersão e que por algumas razões deseja rebatizar-se? Ou porque se afastou da igreja e quer renovar a sua experiência com Deus, ou porque está vindo de uma outra denominação religiosa onde foi batizada, mas aqui, agora, nessa nova denominação, deseja também se sentir integrada e por isso pede para ser rebatizado. Como considerar essas questões? Bem, pouca coisa se pode dizer sobre esse tema porque o Novo Testamento tem apenas um texto, um único relato de rebatismo e não faz nenhuma inferência sobre ele, apenas trata-se de uma descrição de um caso em que ocorreu um rebatismo. Você precisa ler esse texto comigo para ver a que conclusões nós podemos chegar. Atos capítulo 19. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Aqui está o único relato, a única referência bíblica a respeito de pessoas que foram rebatizadas. Alguns argumentam que eles tiveram que ser rebatizados porque tinham sido batizados no batismo de João e não no de Cristo. No entanto, há outros casos de pessoas na Bíblia, no Novo Testamento, que receberam o batismo de João e sobre os quais não há nenhuma menção de que tenham se rebatizado. Vou citar aqui alguns exemplos. Apolo, era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo, um cristão completo, membro da igreja primitiva, recebeu o batismo de João. No entanto, a igreja não exigiu que ele fosse rebatizado. Temos ainda o caso de alguns apóstolos, e você pode ler depois com calma esse texto, São João, capítulo 1, versos 35 a 40. Enfim, quando então o rebatismo pode ser praticado? Bom, aprendemos uma coisa aqui. De certa forma, nós não podemos dizer assim, uma pessoa que já foi batizada, ela nunca poderá ser rebatizada. Não podemos dizer isso, porque acabamos de ver que na Bíblia há um caso assim. Né? A pergunta é, quando, em que circunstâncias o rebatismo pode ser praticado nos dias atuais, baseados naquilo que a Bíblia ensina? Em primeiro lugar, quando, ao ter sido batizada pela primeira vez, a pessoa não tinha conhecimento de elementos importantes da verdade. Esse foi o caso daqueles efésios rebatizados por Paulo. Faltava-lhes o conhecimento e a crença no Senhor Jesus e a presença do Espírito Santo. Outra razão para o rebatismo pode ser a apostasia. Aquele que violou abertamente a lei de Deus e teve o seu nome excluído da lista de membros da igreja, ele deve, pelo rebatismo, tornar a integrar o corpo de Cristo. Ao aceitar novamente a Cristo,
reavivar a sua vida espiritual. Essa pessoa desejará representar a comunhão renovada com Jesus e também com a sua igreja. E isso deverá ser feito através do rebatismo. Eu trouxe aqui um pequeno parágrafo de um comentário bíblico sobre o assunto, que diz assim: quando uma pessoa foi batizada em Cristo, só deve pedir o rebatismo quando houver uma definida apostasia das crenças e padrões exigidos pela comunhão com Cristo. Ou seja, o mesmo motivo que levou a pessoa a se batizar pela primeira vez. A pessoa estava sem Deus, longe de Jesus, passa por uma experiência transformadora de conversão e então é batizada. Por alguma razão, ao longo da vida, essa pessoa perde essa experiência com Cristo e volta para o mundo de pecado, se afasta totalmente de Deus. E em algum momento o Espírito Santo toca e essa pessoa passa novamente por aquela mesma experiência. Então precisa ser rebatizada, precisa ser batizada novamente. Por outro lado, esse é um assunto tão solene que não se deve abusar dessa questão do rebatismo. Como no caso da pessoa que apostata, solicita o rebatismo, depois apostata novamente, depois se rebatiza novamente, repetidas vezes. Sobre o tema do rebatismo por apostasia, a Escritura, na verdade, silencia. Portanto, devemos exercer muita cautela em relação a isso. Apenas uma rápida explicação. Existe uma passagem da Bíblia que é usada por algumas pessoas para defender a ideia de que nunca se deve praticar o rebatismo. Essa passagem é exatamente Efésios capítulo 4, verso 5, que diz assim: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Mas é claro, um estudo um pouquinho mais aprofundado dessa passagem nos mostra que esse texto não está se referindo à quantidade, e sim ao tipo de batismo. Assim como há um só Senhor verdadeiro, Jesus Cristo. Apesar de muitas pessoas crerem que existem outros deuses pagãos, outros senhores. Da mesma forma como existe uma só fé verdadeira, mesmo havendo outras expressões de fé que não são apoiadas pela palavra de Deus. Da mesma forma, a Bíblia está dizendo que só há um batismo genuíno, autêntico, bíblico, mesmo havendo a prática de diversas outras formas de batismo. É nesse sentido que a passagem diz: há um só batismo. Pois bem, eu quero agora concluir fazendo duas afirmações importantes para a nossa compreensão sobre esse assunto do batismo na Bíblia. A primeira delas: o batismo é um rito simbólico. Não é o batismo em si que confere salvação ou qualquer mérito diante de Deus. Ele é um símbolo da morte para o pecado e do novo nascimento para uma nova vida com Deus. A água do batismo é H2O. Ela não tem nenhuma virtude em si mesma. É um rito simbólico. Finalmente, eu quero lhe dizer que a experiência de ser batizado como uma forma de declarar às pessoas a respeito do nosso compromisso com Deus e da nossa gratidão por tudo que Cristo fez por nós. Essa é uma experiência extraordinária. É uma experiência marcante e inesquecível. Eu queria convidar você para pensar seriamente sobre isso. Por tantos lugares eu passei e dos teus milagres ouvi dizer, até que um dia te encontrei e em tua presença descansei. Meus sonhos queria alcançar, você me deu forças pra lutar. Enquanto as pessoas não acreditavam, você via o melhor que havia em mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Em
Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Eu te agradeço, meu Senhor, por tua bondade e teu favor. Ao entregar Jesus na cruz pra morrer em meu lugar, num mundo carente de amor, onde existe luta e dor. Eu quero ser a tua voz, levando paz aos corações. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Sei que tens o melhor pra mim. A grande verdade do estudo de hoje é esta. Pelo batismo, confessamos nossa fé na morte e na ressurreição de Jesus Cristo e atestamos nossa morte para o pecado e nosso propósito de andar em novidade de vida. Assim, reconhecemos a Cristo como Senhor e Salvador, tornamo-nos seu povo e somos aceitos como membros por sua igreja. O batismo é um símbolo de nossa união com Cristo, do perdão de nossos pecados e de nosso recebimento do Espírito Santo. É por imersão na água e depende de uma afirmação de fé em Jesus e da evidência de arrependimento do pecado. Segue-se a instrução nas Escrituras Sagradas e a aceitação de seus ensinos. Esta é a verdade e eu creio nisto. Na próxima lição, nós vamos estudar sobre a ceia do Senhor, a cerimônia da comunhão. Qual o significado dessa cerimônia praticada pela maioria das igrejas cristãs? Quem pode e quem não pode participar? Essas e muitas outras perguntas serão respondidas pela Bíblia. Nos encontramos no nosso próximo estudo.